Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo, bom dia, que bom estar com vocês aqui em mais um vídeo pelo nosso canal Somos Todos Flamengo e a gente trazendo as notícias fresquinhas aqui e aquele bom dia para você, o nosso muito obrigado pela audiência que vocês têm dado aí, a força que vocês têm dado. E galera, vamos às notícias do Flamengo. Ó. Flamengo pode ter problemas graves pelos jogos que vão acontecer. Não só um jogo, alguns jogos, o Flamengo pode ter um problemaço aí, complicações. Nós vamos falar sobre isso também. E Ancelotti, hein? O Ancelotti, antes de dizer sim para a CBF, ele fez 5 exigências. E será que foi isso mesmo? Nós vamos falar também sobre isso. E o Felipe Luiz fica irritado com declarações nas mídias. E também o Ministério Público, o MP, pede condenações de 7 acusados ali envolvidos, infelizmente, naquela tragédia do Ninho do Urubu. Mas antes disso, meus amigos, já quero pedir a tua ajuda. E de que forma? Clicando aqui no botão inscreva-se, você não vai pagar nada. Olho no olho, rubro-negro ajuda, rubro-negro não ajuda. Então, meu amigo, eu te peço com todo o carinho, com toda a tua atenção, que você possa nos ajudar aí, dando aquele likeão, dando aquela tua inscrição. O like é importante, mete o dedo no like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui. Agora, coloca a tua opinião, que é muito importante. E a gente gostaria de ler o que você está pensando dessas notícias aí. Tá legal? Gente, vamos lá. Felipe Luiz se irritou, cara. Felipe Luiz está irritadíssimo com as críticas. Por um lado, eu entendo perfeitamente, entendeu? O que está acontecendo. Eu acho injustiça o que estão fazendo assim. Alguns, não são todos, mas uma minoria aí batendo no Felipe Luiz, dizendo que ele não é técnico, que o Flamengo vai afundar, estão pedindo JJ. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? O Felipe Luiz fez e está fazendo um trabalho excelente no Flamengo. Então a gente tem que ter paciência. Errar, ele vai errar. Perder jogos, ele vai perder jogos, galera. Para de bitolação, não adianta isso, galera. A gente já falou isso aqui várias vezes, meus amigos e amigas rubro-negros. Não adianta, cara. Ninguém é invicto a vida toda. Não existe isso no futebol. E aí o Felipe Luiz ficou muito chateado porque isso chega até os jogadores, isso chega até a ele, porque, querendo ou não, eles veem as mídias. E isso tem deixado eles muito chatos. E não é bom para o futebol do Flamengo. Deixa que os antes, ou seja, quem for, mídia paulista, faça isso. Ele já, é deles fazerem isso. Agora, o torcedor do Flamengo não. E ele falou o seguinte, ó, o Flamengo é isso aqui, uma loucura diária. Ele sabe, que ele jogou no Flamengo. É uma loucura diária. Na fase boa e na fase ruim. Na boa, sempre vem algumas notícias, algumas coisas que envolvem o Flamengo e magnífico, tudo exagerado. O jogador joga 2 jogos e tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e tem que ir para o Barcelona. Depois perde e não... Olha aqui, ó, peraí. E depois perde e não vale ninguém, não vale nada. Isso eu já avisei para os jogadores quando a gente estava com a sequência de vitórias e invicto. Ou seja, o Felipe Luiz já alertava aos jogadores que nós estamos indo bem, está todo mundo elogiando, mas se houver uma queda, o Felipe Luiz já tinha adiantado. Olha, e eu controlo, por exemplo, que os meus jogadores, peguem os celulares e abram o Twitter e se martirizam ali. Está meio mal escrito isso aqui para a câmera. Se eles fizerem isso, eles estão se autoflagelando. Mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. Por exemplo, eu conto porque perdemos para o Cruzeiro, o que aconteceu no jogo da Argentina, que tivemos dificuldade, acrescentou o treinador rubro-negro. E aí ele vem falando aqui também mais, ó. Então,
que eles vejam isso e que sejam honestos com a autoavaliação deles, do jeito que eu sou, claro, após ganhar um título e abrir a rede social e ler tudo. Perdeu para o Cruzeiro? Pode ter certeza, não abram, só vai coisas ruins. Isso porque está muito claro, você sai de campo e sabe o que fez. Agora, você lê a opinião de outros que não está no meio, isso está machucando e vai machucar vocês. Está errado, concluiu o Felipe Luiz. Galera, tá na hora da gente apoiar o Flamengo. Né? Muita gente dizendo que a gente está em crise. O Flamengo não está em crise nada, gente. A galera está louca, o Flamengo está bem no Campeonato Brasileiro. Vamos conquistar esse título, vamos correr atrás. Palmeiras também não está jogando essa belezura toda. A verdade é essa. Estão bem na Libertadores, mas nós vamos ficar e vamos sair em primeiro. Se Deus quiser, ainda vamos sair em primeiro na classificação de grupos aí. Eu tenho quase certeza, gente. Agora vamos ter calma, porque senão isso também atrapalha os jogadores. Não tenha dúvida disso. Atrapalha o trabalho que o Felipe Luiz vem exercendo com muito zelo, com muito zelo. A verdade é essa, meus amigos. Então não vamos cair nessa, não. Não cai nessa da mídia, não. É uma opinião que eu estou dizendo aí de amigo. Vamos apoiar, porque ele tem feito um bom trabalho. Bom, gente, Ancelotti aceitou a seleção brasileira. Como você já sabe, vai chegar aí dia 26 e já dirige a seleção brasileira ali no primeiro jogo, né, contra a Colômbia fora, depois pega o Paraguai em São Paulo pelas eliminatórias da Copa. E aí, o que a gente está vendo aí, o que a gente está olhando, é que o Ancelotti, antes de aceitar, melhor dizendo, né, o convite para a seleção, para assumir a seleção brasileira, ele fez alguns pedidos, né? Conversou com o Edinaldo Rodrigues, fez alguns pedidos. E olha aqui, um deles, os 5, é o seguinte, ó: liberdade de convocação. Ele quer ter liberdade na convocação. Ele não quer mídia se metendo, ele não quer ninguém se metendo, porque isso é por conta do técnico. Só vai jogar quem tiver bem, só vai jogar quem estiver apresentando um bom futebol mundial. Mundial porque o Brasil, os jogadores, as seleções, no modo geral, convocam os jogadores que estão espalhados pelo mundo. Então ele disse que só vai convocar, né, jogadores que estão preparados. Então não vai aceitar palpite, não vai aceitar pressão de mídia, essas coisas todas. Será que foi um recado, hein? Coloca a tua opinião aí. Segunda coisa, vai trabalhar com a sua equipe que ele tem no Real Madrid, ou seja, preparador físico, analista, toda essa equipe que está no Real Madrid, ele quer com ele, até porque já tem aquela convivência de anos, né? Já tem um entendimento de um bom trabalho, então ele vai querer, né, toda a equipe com ele, sem dúvida nenhuma. Ele quer também, terceiro, amistosos, olha aqui, ó, amistosos difíceis. Não adianta colocar amistosos com time fracos. Ele quer testar a potência da seleção brasileira. E como testar essa questão da potência brasileira? Vendo a seleção brasileira jogar com seleções fortes para poder testar o nível como está. Então ele não vai aceitar essa questão aí de amistosozinhos bobinho, amistosos. Não, ele quer amistosos difíceis e complicados para fazer uma análise de como se encaminha a seleção brasileira. 4, ele quer uma estrutura de primeira na Granja Comari. A Granja Comari já tem uma excelente estrutura, mas ele quer equipamentos modernos, ele quer questão ali de nutrição de primeira ponta, né? E ele quer também transformar aquela questão profissionalmente ali no modelo europeu. E em quinto, ele quer blindagem total, ou seja, zero vazamento. De tudo que acontecer, zero vazamento. Com isso já inclui até, se bobear, jornalistas e repórteres aí, né? Fofocas, nada de bagunça nos bastidores. Ele quer uma coisa séria e pontuar a seleção brasileira profissionalmente como é na Europa. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso vai dar certo? Bom, eu tenho a minha opinião sobre seleção brasileira.
Não torço pela seleção brasileira, não vou ficar repetindo isso toda hora, mas vocês já sabem a minha opinião, mas até também gostaria de ouvir de ler a de vocês. Meus amigos, aquele caso ainda do Ninho do Urubu, infelizmente, que nós tivemos ali, infelizmente, 10 crianças ali que vieram a falecer, 3 feridos, e com isso, galera, o Ministério Público, o MP, ele pediu, a 36ª Vara Criminal pediu a condenação de 7 pessoas diretamente envolvidas ali no caso, ou seja, ali tem o Marcelo Maia de Sá, responsável pela administração do CT, aí você tem a Cláudia Pereira Rodrigues, responsável pelos contêineres, Danilo da Silva Duarte, responsável pelos contêineres, Fábio Hilário da Silva, responsável também pelos contêineres, Wesley Jimenez, responsável pelos contêineres também, Edson Kalman da Silva, responsável pelo contrato, pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Aí veio ali da portaria SPA-MF número 2090, de 30 de dezembro de 2024, né? Jogue com responsabilidade mais 18, conteúdo comercial, aplique-se aos termos de condições. Então, o MP está pedindo a condenação, né? Pedindo a condenação, o julgamento desses profissionais que diretamente estavam trabalhando, são responsáveis pelos serviços ali do Ninho do Urubu. Bom, isso quem julga é a justiça, não somos nós trazemos as notícias, mas infelizmente isso ainda, esses assuntos é marcante para as famílias, cara. A gente tem que pensar sempre nas famílias que pode passar 10, 15, 20, 30 anos, isso nunca sai da cabeça. Infelizmente, quem tem que ser protegido aí são as famílias e os meninos ainda, que graças a Deus se salvaram lá. Né? Foi uma perda lamentável e que a justiça seja feita. A justiça é para isso e que ela seja feita. Mudando de assunto, meus amigos, o Flamengo pode ter problemas para os próximos jogos. Bom, a gente já sabe aí que contra a LDU, quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, precisamos ganhar, jogar bem. O Flamengo precisa da classificação e saldo de gols. Eu acredito no Flamengo, eu acredito no trabalho do Felipe Luiz. Mas, por exemplo, para o jogo contra a LDU já não vou ter Pulgar nem o Alan. Infelizmente. Né? E o Pulgar, gente, não só contra a LDU, contra o Botafogo também, já no próximo final de semana, e provavelmente contra o Deportivo de Táchira. Não tem previsão de volta para o Eric Pulgar. Infelizmente, foi uma lesão, sempre essa lesão, na parte posterior da coxa direita. E por incrível que pareça, o Alan também a mesma lesão. E também os dois jogadores não têm uma previsão de volta. Então nós vamos ter esse desfalque. E além desses dois, para o jogo de quinta-feira agora, um jogo importantíssimo, um jogo-chave, também não vamos ter ali, infelizmente, o Plata. O Plata ainda apresenta aquele edema que teve no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Então é complicado. E além, né, dos que estão lesionados, para esse jogo aí contra o LDU, nós temos 2 pendurados, cara. 2 pendurados, jogadores importantes, que é o nosso mestre, o nosso artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Arrascaeta, e o Dela Cruz. Ambos estão com 2 cartões amarelos, né? Então, estão pendurados. E aí fica aquela pergunta, como é que é? Será que eles levam o cartão amarelo nesse jogo ou para não jogar contra o Táchira? Porque depois o Flamengo vai passar para as oitavas, eu acredito nisso, e aí eles podem estar penduradíssimos com esses cartões amarelos. Então, são situações que envolvem aí não só o jogo com a LDU, mas os jogos sequentes aí da Copa do Brasil, que vai ser agora também o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, ainda em maio, e também pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. É complicado, mas nós vamos conseguir e vamos passar dessa aí, eu tenho certeza. Meus amigos, vão ficando por aqui, não esqueçam de ajudar o nosso trabalho, voltamos a qualquer momento com mais vídeos e lives do nosso canal. Obrigado pelo carinho, saudações rubro-negras,
Fomos!